Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu vou me apresentar de novo, já faz um tempinho que eu não apareço por aqui. Eu sou Rita Lira, trabalho na residência pedagógica junto com o professor de geografia de vocês, o professor Gibson, e a Arielle, que é a nossa colega de trabalho, junto com vocês, o oitavo ano. Hoje a nossa aula vai ser sobre a América Latina e a sua economia. E é uma aula muito interessante, afinal, nós somos latino-americanos e é muito importante a gente aprender coisas novas sobre o lado latino da América. E vamos começar falando sobre suas principais atividades econômicas, que são principalmente do setor primário, ou seja, a agroindústria, tanto a agropecuária extensiva como a de subsistência, que é a que a gente conhece um pouco mais de perto, o que a gente come no almoço, sabe? A nossa salada, os nossos legumes e vegetais. E a agropecuária extensiva, que é a soja, o milho, o trigo. Também trabalhamos muito aqui na América Latina com extração animal, vegetal e mineral. Um exemplo dos minerais, por exemplo, é a extração de petróleo, que a América Latina produz em grandes quantidades. Para compreender o porquê que a América Latina trabalha mais com uma economia voltada ao setor primário, é importante a gente voltar um pouquinho na nossa história e entender da nossa colonização e do nosso processo de industrialização. Nós sempre fomos muito dependentes de países como Estados Unidos e países da Europa, principalmente em relação à produção de materiais secundários. Eu vou explicar um pouquinho mais disso lá na frente. Países como Brasil, México, Argentina e entre outros na América Latina é considerado com uma industrialização lenta, atrasada, tardia ou retardatária, como a gente pode ler nos textos sobre a América Latina. Por quê? Porque esses países da América Latina começaram a desenvolver suas indústrias quase 100 anos após a primeira Revolução Industrial, que aconteceu em países da Europa, em países como Japão e Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente os países europeus não tinham mais tanta condição de fazer esses produtos primários e passaram a importá-los. No século XX, as multinacionais começaram a chegar na América Latina por causa das condições favoráveis que a América Latina dava para essas empresas de outros países, como, por exemplo, mão de obra barata, com trabalhadores que cobram muito barato e trabalham muito e estão disponíveis em grande quantidade. A gente sabe, conhece muitas pessoas que estão desempregadas, além também de muita matéria-prima disponível, tanto em grande quantidade como também com poucas leis ambientais que limitam a extração dessas matérias-primas, além também da isenção de impostos que alguns países dão para que essas multinacionais se instalem em seus territórios, e também um grande mercado consumidor, né? Afinal, os países da América Latina são bem populosos. É importante lembrar, quando a gente fala de multinacionais, que normalmente as sedes dessas indústrias, dessas empresas, não ficam em países da América Latina, ficam em países europeus ou norte-americanos. Por exemplo, essas indústrias, essas multinacionais, consomem a matéria-prima, o mercado livre, as poucas leis ambientais, as isenções fiscais e a mão de obra barata para produzir tudo aqui, vender, mas o lucro fica em sede em outros países. Os países da América Latina tiveram uma colonização muito parecida, o que a gente chama de colonização de exploração. Nós já vimos isso aqui falando sobre a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Também tem histórias, principalmente de ditaduras militares provocadas em muitos países da América Latina, que dão um resultado atual muito parecido. A gente costuma dizer que são países diferentes, mas com problemas iguais. Quando estamos falando de América Latina, nós não podemos deixar de falar dos blocos econômicos, que contribuem muito para que os países latino-americanos tenham uma integração de mercado, de economia e possam dialogar bem em relação a esses assuntos. Um dos principais blocos econômicos que existe na América Latina é o Mercosul, que estamos inclusos. Vou explicar a vocês um pouquinho sobre ele. O Mercosul foi criado em 1991
e é composto por países como Brasil, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia e Argentina. Os blocos econômicos existem para que esses países consigam ter uma comunicação financeira melhor, mas, de certa forma, cada país consegue ter o domínio sobre seus impostos e uma tentativa de diminuir impostos para importação e exportação para esses países vizinhos. O Mercosul, que fica na América do Sul, tem como país principal o Brasil. Nós vamos continuar falando de América Latina de acordo com as próximas aulas. Eu fiquei sabendo que o nosso próximo encontro vai ser síncrono. Vocês sabem qual a diferença de uma aula síncrona para uma aula assíncrona? Essa aqui, por exemplo, é uma aula assíncrona, porque eu estou gravando, vocês vão assistir e fazer a atividade no Classroom. Já uma aula síncrona é uma aula ao vivo, que a gente vai conseguir dialogar, conversar pelo Google Meet, por exemplo. E eu, particularmente, estou muito ansiosa porque vou poder ver o rosto de vocês, conversar com vocês um pouco, saber das dúvidas, das dificuldades, do que gostam e do que não gostam. Então, eu estou muito ansiosa. Eu espero encontrá-los na semana que vem e quero muito que vocês respondam esse vídeo aqui no YouTube, curtam, que é para eu saber o que vocês estão pensando, além também que não pode esquecer de responder as atividades no Classroom. Até semana que vem, 8º ano, foi ótimo hoje e até a próxima aula. Tchau!